Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Antônio Carlos. Eu sou técnico em segurança do trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aqui nesse canal eu procuro sempre trazer segurança do trabalho direto ao ponto, de modo a otimizar os seus estudos para que você torne esse estudo mais produtivo, ok? E no vídeo de hoje eu trarei um resumo objetivo e didático da NR32, ou seja, apresentarei aqueles tópicos que são realmente cobrados com destaque para facilitar o seu aprendizado. Ok? Vamos ao vídeo, portanto. Então, iniciando aqui, para fim de aplicação desta norma, entende-se por serviços de saúde. O que vem a ser serviço de saúde é qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações, por exemplo, de promoção, de recuperação, de assistência, de pesquisa e ensino em qualquer nível de complexidade. Portanto, isso entende-se por serviços de saúde, ok? Considera-se agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não, isso aqui despenca nas provas, as culturas das células, os parasitas, as toxinas e os priões. Esse é o conceito de agentes biológicos, ok? O PPRA deve ser reavaliado uma vez por ano. Lembrando que em breve, talvez a partir de agosto de 2021, deixará de ser PPRA e possivelmente aqui será o PGR, ok? Ele deve ser reavaliado uma vez por ano. Letra A. E quando e sempre que se produza mudança nas condições de trabalho que possam alterar a exposição aos agentes biológicos. Ocorreu uma mudança e essa mudança pode alterar, então tem que reavaliar o programa. B. Quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar. Em toda a ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a CAT. Então, é uma obrigação emitir a CAT com ou sem afastamento do trabalhador. Todo local onde exista a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter, então, a obrigação, lavatório, e ele deve ser exclusivo para quê? Para higienizar as mãos, e deve ser provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira, provida de sistema de abertura sem contato manual. Grave essa informação, esse detalhe aqui é importante. Essa tampa, essa cobertura, ela não pode ter o contato manual, ok? Avançando aqui. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. Outra informação importante: se esse quarto ou enfermaria ele tiver paciente nessas condições, tem que ter um lavatório no interior desses ambientes. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. Outra informação importante: em provas, costuma dizer que o texto lá diz: o uso de luvas substitui. Na realidade, não substitui. O que deve ocorrer, a lavagem das mãos, no mínimo antes e depois do uso das mesmas. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. O empregador deve vedar, ou seja, o empregador deve proibir. Letra A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. B. O ato de fumar, o uso de adornos, por exemplo, relógio, e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Letra C. O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Letra D. A guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim. E a letra E é o uso de calçados, no caso aqui aberto. Não é qualquer calçado, no caso o calçado aberto, ok? O empregador deve proibir. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Assim sendo, quem arca com a vestimenta deve ser o empregador.
Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, eles deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantida o imediato fornecimento e reposição. O empregador deve assegurar a capacitação. Guarde essa informação, é uma obrigação do empregador capacitar os trabalhadores quando, antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada. Como é que deve ser ministrada? Letra A. Deve ser ministrada sempre que ocorra mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos. Letra C. B. Deve ser ministrada durante a jornada de trabalho. E letra C. Deve ser ministrado por profissionais de saúde familiarizados, ou seja, que tenha o costume com os riscos inerentes aos agentes biológicos. Agora dos perfurocortantes. Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. Dessa forma que o técnico de enfermagem ele utilizou um perfurocortante e ele mesmo tem que ser o responsável pelo descarte. As empresas que produzam ou comercializarem materiais perfurocortantes, essas empresas devem disponibilizar para os trabalhadores dos serviços de saúde capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança. A empresa que fabrica deve capacitar. Da vacinação dos trabalhadores. Esse item é muito cobrado. Guarde essa informação. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra o quê? Contra o tétano, contra a difteria, contra hepatite B e outros estabelecidos no PCMSO. Guarde esses itens relativos à imunização porque despenca nas provas. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão expostos ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. Então, sem ônus para o empregado. Toda trabalhador gestante só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos após autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO, considerando as informações contidas no PPRA. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiação ionizante, devendo ser remanejada para uma atividade compatível com seu nível de formação. Ou seja, perceba que a trabalhadora ela não é dispensada do trabalho, mas sim ela vai ser remanejada para outro local compatível. Para os recipientes destinados à coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento desse recipiente ele deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal, ou seja, não pode encher esse recipiente até o limite, deve ficar 5 centímetros abaixo. Os recipientes de transporte com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo, então tem que ter essa válvula. Dos agentes biológicos. Os agentes biológicos são classificados em... Essa classificação é muito cobrada. Guarde essa informação. A classe de risco 1 é aquela classificação de baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. A classe 2 é um risco individual moderado para o trabalhador e baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Pode causar doenças ao ser humano para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. A classe 3 é o risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Pode causar doenças e infecção grave ao ser humano, tão grave, para os quais nem sempre, outra informação importante, nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Já a classe de risco 4 é um risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade, apresenta grande poder de transmissibilidade,
de um indivíduo a outro, pode causar doença grave ao ser humano, para os quais não existem, guarde essa informação, não existem no risco 4, na classe 4, meios eficazes de tratamento ou de profilaxia ou tratamento, ok? Portanto, esses foram os principais destaques da NR32, e se você quer ter acesso ao resumo completo, que inclui teoria mais questões comentadas desta norma, como também das demais normas e dos demais assuntos que são cobrados nas provas de concurso de segurança do trabalho, eu criei o Kit de Aprovação de Segurança do Trabalho, que é o mais indicado para quem quer triplicar seu aprendizado, reduzindo drasticamente o tempo de estudo, ok? Portanto, o link abaixo do vídeo do Kit de Aprovação de Segurança do Trabalho. São mais de 150 videoaulas, são centenas de alunos os quais aprovam. Então, conheça agora o kit que mais aprova. No mais, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, deixe seu joinha se gostou. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.